Naquele dia, levantou-se grande perseguição. Aqui então nós vemos a morte de Estevão servindo como combustível para que a perseguição se alastre ainda mais. Parece que depois que eles extravasaram o ódio contra Estevão, parece que isso os animou. Parece que depois que eles beberam o sangue de Estevão, eles gostaram do gosto. E então a perseguição tomou um vulto muito maior. E agora nós vemos então a cidade aqui envolvida num ataque feroz contra os cristãos. Se você observar, se você olhar o livro de Atos, é importante ver a totalidade das coisas. Você tem que olhar para o livro de Atos vendo os detalhes, mas às vezes você tem que pegar um drone e subir e ficar lá no alto olhando o todo, para você compreender como as coisas funcionam no geral, uma visão panorâmica. Se você olhar o livro de Atos, você vai ver que a perseguição contra os cristãos, ela começou muito devagar. Ela começou em primeiro lugar com os líderes judaicos no capítulo 4, versículo 21. Veja o 4, 21 que eles fizeram. No 4:21 é muito light, é muito leve o que é feito. Veja aí, 4:21 fala assim: depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram. Como começou a perseguição contra os cristãos, contra os apóstolos especificamente? A perseguição no começo foi feita pelo Sinédrio contra os apóstolos e no início foi só uma ameaça, só. Foi assim, o Sinédrio, aqueles 70, contra os 12, um grupo pequenininho, e foi só uma ameaça. Aí depois, ela tomou um vulto maior. Você chega no 5:40, você vira a página da Bíblia e chega no 5:40. Aí veja o que acontece. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos. Aí a perseguição ficou mais grave. Aí era o Sinédrio contra os apóstolos, e aí houve açoite. Aí foi mais grave do que a ameaça. Eu prefiro ser ameaçado do que ser açoitado. Então houve um agravamento. Agora, quando você chega no capítulo 7, aí nos versículos 57 a 60, os versículos 57 a 60 mostra que o Sinédrio, ele se volta contra Estevão e agora não é mais ameaça, não é mais açoite, agora é morte. Então a perseguição cresceu. E cresceu em outro fator também. Veja o 6:12. Olha o 6:12. Estava viajando bastante hoje pelo livro, né? 6:12. Veja o que diz. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas. E investindo, arrebataram, levando-o ao Sinédrio. Veja o que acontece aqui. Agora não é só o Sinédrio contra os apóstolos. Agora é o povo todo de Jerusalém, que agora começa a odiar a igreja. Então a perseguição foi crescendo. Quando nós chegamos no capítulo 8, versículo 1, fala de uma grande perseguição que se levantou contra a igreja. Aí você pensa assim, mas pastor, nós aprendemos nos versículos anteriores que o povo gostava da igreja. E é verdade, é verdade. Se você quiser anotar aí nas suas anotações, no seu caderno, na sua Bíblia, você vê um romance entre a igreja e o povo no comecinho. Você vê, por exemplo, em 2:47. 2:47 fala que eles caíram na graça de todo o povo, caíram na simpatia. O povo tinha simpatia por eles. Se você ler o 5:13,
Também mesma coisa, mostra a simpatia do povo por eles. Lembram quando os soldados, em 5:26, os soldados foram prendê-los? Eles foram bem cuidadosos e amáveis na hora da prisão, porque tinham medo do povo. Por quê? Porque o povo gostava da igreja. Agora, o que é interessante notar em Atos é isso. O amor do povo pela igreja dura do capítulo 2, nem conta o capítulo 2, porque o versículo 47 do capítulo 2 é o último versículo do capítulo 2. Então, na verdade, o romance do povo com a igreja dura do capítulo 3 ao capítulo 5, só. É que nem namoro de adolescente. Dura um pouquinho só. Pois acaba em briga. É o que acontece aqui.